Boa noite, eu sou o pastor Frank, eu sou pastor da Primeira Igreja Batista de Arembepe e é um imenso prazer ter você aqui comigo hoje à noite para juntos nós podermos estudar a palavra do Senhor. Então hoje à noite nosso tema, nas mãos do oleiro, nas mãos do oleiro. Convido você para abrir sua Bíblia no livro de Jeremias, o profeta Jeremias, capítulo número 18, Jeremias capítulo 18, versículo de 1 a 6. Jeremias capítulo 18, versículo de 1 a 6. Vamos sobre nossas Bíblias hoje à noite no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 18, versículo de 1 a 6. Jeremias 18, versículo de 1 a 6. A palavra de Deus diz o seguinte: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desça à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Disse o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Pai, nós entramos mais uma vez na tua santa presença, gratos pela tua palavra, pelo privilégio que nós temos através das redes sociais transmitir a mesma. Pai, nós clamamos a ti que teu nome seja honrado e glorificado através de tudo que há de ser falado aqui, ser transmitida. Pai, eu peço a ti que possa me ajudar a transmitir com clareza, com simplicidade a tua palavra, para que nós podemos compreendê-la e aplicá-la em nossas vidas. Pedimos todas essas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tá, nosso tema hoje à noite, nas mãos do oleiro. Precisamos entender o contexto do livro. Jeremias é um profeta levantado por Deus para chamar a nação de Judá, a nação o reino do sul, né, para o arrependimento, para deixar a idolatria, para deixar o pecado e voltar aos pés do Senhor. Então, Deus usa vários símbolos, várias linguagens simbólicas para transmitir a sua mensagem através dos profetas. E aqui Deus usa o oleiro e o barro para transmitir uma mensagem chamando a nação para o arrependimento. Mas nós queremos transmitir dois pensamentos principais hoje à noite. Número 1, Deus é o oleiro. Deus é o oleiro. Nós observamos aqui, em versículo número 5, que Deus fala, é Ele que tem feito. Ele que tem feito o barro. Ele que é o Criador. Nós vemos isso sempre na palavra de Deus. O barro é referência de Deus fazendo algo com o ser humano. De forma que você pode olhar em Isaías, capítulo 64, e o versículo número 8, e ver que Deus fala assim, com o profeta Isaías: como o oleiro cria um vaso de barro, Deus nos criou. Deus é oleiro, Ele é nosso Criador, Ele que tem nos dado vida, Ele que tem
dado a gente essa vida física que nós temos. Observe ainda outra referência que confirma essa questão, que Deus é o Criador. Nós vemos em Romanos capítulo 9, versículo 20 e 21. Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá a que a formou, por que me fizeste assim? Ou tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então nós vemos, Deus é o Criador. Ele que tem feito a gente, Ele que tem nos dado a vida. Deus é o Criador, nós somos criaturas, Ele nos criou. Então, como o oleiro pega o barro e ele pode trabalhar, Deus tem nos dado a vida para trabalhar em nossas vidas. Que é o segundo ponto aqui. Deus tem um plano para as nossas vidas. O contexto aqui, Deus leva Jeremias para enxergar algo que ele provavelmente conhece. O oleiro, ele trabalhando sobre as rodas. Precisamos entender que aquele oleiro, ele tem duas rodas, uma roda superior e uma roda inferior. E entre as duas é um eixo que ele vai rodando com seus pés, a roda embaixo, e o eixo vai rodando aquela roda em cima. E em cima daquela roda em cima tem um barro. Aí ele vai trabalhando. Então, quando o oleiro pega aquele barro, ele já sabe na sua mente qual é o plano, qual é o propósito para aquele barro. Não é por acaso, não é algo ver que acontece, não. Deus tem um plano em nossas vidas também. Nada acontece por acaso em nossas vidas. Não existe acidente em nossas vidas. Tudo está conforme o plano de Deus. Deus nos deu a vida e essa vida, Ele tem um propósito e tem um plano para cumprir em nossas vidas. Não estamos aqui só passeando. Não estamos aqui para cumprir nosso desejo, nosso plano. É evidente que quando o oleiro colocou aquele barro sobre as rodas, ele tem um alvo que ele vai moldando com suas mãos. Dois pensamentos sobre essa questão que Deus tem um plano para nossas vidas. Letra A, Deus permite que as coisas nos moldem à sua imagem. Imagine que muitas vezes aquele barro, ele pode ter um pedaço de uma pedra, uma parte endurecida. Então o barro, ele precisa ser moldado, mas para isso acontecer, aquele oleiro ele precisava meter a mão, tirar essas imperfeições, para que quando ele vai moldar, vai chegar a cumprir seu plano, que o vaso pode chegar à utilidade. E muitas vezes em nossas vidas, Deus permite coisas que talvez não sejam tão agradáveis, coisas difíceis, circunstâncias, aflições, problemas, dificuldades, pessoas difíceis, através de nossas vidas. E muitas vezes, se aquele barro tivesse uma voz, ele diria: ai, peraí, você está metendo a mão na minha vida, está metendo a mão, tirando essas coisas, está doendo. Em tudo isso, precisamos lembrar que Deus, o Criador, Ele tem um plano para nossas vidas e permite que essas coisas atravessem nossas vidas para que nos molda a sua imagem. Deus sempre está trabalhando para nos moldar a imagem de Jesus Cristo. Olha que ele fala aqui em Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que ama a Deus,
daqueles que são chamados por seu decreto. Versículo 29 diz o seguinte: porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes o quê? A imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós percebemos que Deus está trabalhando para o nosso bem. Quando coisas desagradáveis, circunstâncias difíceis, momentos de tristeza, de dor, pessoas difíceis atravessam nossas vidas, precisamos entender que Deus não está nos maltratando. Ao contrário, mais tarde, no Romanos 8, ele diz: quem não poderá separar do amor de Deus? A tribulação, a morte, a perseguição. Ele elabora uma lista bem comprida. Nada pode nos separar do amor de Deus. Então, mesmo que estamos atravessando momentos difíceis, Deus nos ama e está trabalhando para o nosso bem, para nos moldar à imagem do seu Filho. Para que as pessoas possam enxergar Jesus em nossas vidas, nos momentos mais difíceis, e perceber que esse Deus maravilhoso, todo-poderoso, pode transformar as suas vidas também. Mas não é somente isso que Deus trabalha para nos moldar, permite as coisas para nos moldar à sua imagem, mas também Deus permite as coisas para que possamos ajudar os outros. Muitas vezes, nos momentos de aflições, nossas atenções estão voltadas para a gente, estamos pensando só em mim, só em nós. Mas aqui, nós percebemos que aquele oleiro, ele está trabalhando naquele barro para beneficiar alguém além daquele barro. Aquele barro, ele vai formar um vaso. Ele vai formar, talvez, um recipiente para dar bebida, água, para segurar coisas. Aquele barro está sendo trabalhado para beneficiar outras pessoas, não para se beneficiar. Então nós vemos também, Deus permite as coisas para que possamos ajudar as outras pessoas através do que aprendemos, através do que Deus tem feito em nossas vidas. Nós podemos em volta ajudar outras pessoas que vão atravessar, que vão passar por circunstâncias semelhantes àquelas que nós temos passado. Nós entendemos que Deus organiza, Deus permite as coisas, as circunstâncias das nossas vidas. Não é acaso, não é sorte. Deus está trabalhando sempre em nossas vidas. E tem um plano para que nós podemos ser moldados à sua imagem e também para que nós podemos ajudar os outros. De forma que ele diz o seguinte, em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Dificilmente nós podemos consolar outra pessoa de uma forma real se nunca temos passado uma perda, se nunca temos perdido um ente querido, se nunca temos passado uma tribulação, momentos de dor, de sofrimento. Não podemos dizer, olha, Deus pode fazer. Podemos dizer isso, mas é muito mais real, é muito mais impactante se nós podemos dizer, poxa vida, eu sei que alguns anos atrás eu passei por situações, circunstâncias semelhantes, e eu quero lhe dizer o que Deus fez na minha vida.
Deus trabalhou na minha vida. A graça de Deus, a paz do Senhor foi suficiente. No meu momento de dor e sofrimento, Deus me consolou. Eu podia descansar na graça suficiente do Senhor. Eu podia descansar na paz do Senhor, mesmo naquele momento difícil de aflição, de tristeza, de dor, mesmo aquelas pessoas difíceis atravessando minhas vidas, eu pude aproveitar e saber da presença do Senhor. Então, nós entendemos que Deus permite as coisas para nos moldar à sua imagem, mas também permite as coisas para que nós podemos ajudar os outros. E assim, Deus está trabalhando sempre para o nosso bem, para aquela pessoa lá na frente que vai precisar uma palavra de conforto, aquela pessoa que nós podemos consolar, aquela pessoa que podemos encorajar, edificar, que nós podemos chegar juntos e enfatizar que a graça de Deus, ela é suficiente naquela situação, com aquelas pessoas, porque nós temos provado disso. Nosso segundo ponto é simples. Se Deus é o oleiro, nós somos o barro. É bem interessante. É nossa composição. Por mais forte que você seja, por mais malhado, por mais formosura que você possui, por mais bonito, mais inteligente, seja que for, aquelas qualidades que você gosta e nós gostamos de enumerar, dizer que eu tenho isso, eu tenho aquilo. A palavra de Deus nos escreve como barro. É nossa composição. Olha que a palavra de Deus disse em Gênesis capítulo 2, e o versículo número 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nos seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito uma alma vivente. Deus pegou aquele pó da terra, formou o homem, soprou nos seus narizes e deu ele a vida e fez o homem uma alma vivente. Nós não somos somente um carcaço. Nós não somos somente um corpo. Nós temos uma alma, um espírito dentro desse barro. Ainda assim, ele fala em Salmo 103, versículo 14, pois ele conhece nossa estrutura. Lembra-se de que nós somos pó. Mas o que é barro? Barro é pó misturado com água. É o que nós somos. Se não sabe, eu vou lhe dizer, 60% do corpo humano adulto é água. É isso mesmo. É o que nós somos. Barro, pó, misturado com água, que Deus formou um vaso, um corpo humano, que possui um espírito, que possui uma alma. É nossa composição. Nós não temos motivo de nos gloriar, mas nós temos motivo de parar e pensar quem nós somos, ou quem nós somos. Nós somos barro, nós somos passageiro. A palavra de Deus disse, ao pó você veio, ao pó você vai voltar. E nós somos barro, um pouco de água misturado com esse pó. E nós entendemos que por si mesmo, o barro, ele não tem valor. Mas pode se tornar algo maravilhoso se for moldado pelas mãos certas, ou seja, as mãos do oleiro, as mãos de Deus. É nossa composição, simplesmente somos barro, mas ninguém pode calcular o tremendo potencial na vida de um indivíduo que possa ser moldado para ser algo maravilhoso nas mãos do oleiro.
Meu amado em Jesus Cristo, meu prezado ouvinte da palavra de Deus, Deus é o oleiro. E Ele quer nos moldar. Ele quer trabalhar em nossas vidas. Ele quer fazer das nossas vidas algo de imenso valor para Ele. Algo que pode possuir o seu poder. Algo que possa impactar a vida dos outros, beneficiar a vida dos outros. Porque nós somos barro. E Ele, como oleiro, vai trabalhando para realizar o potencial em nossas vidas, nos trabalhando, nos moldando através de circunstâncias boas, circunstâncias difíceis, através de pessoas boas que eles vão atravessar nossas vidas, pessoas difíceis, tudo Deus nos moldando para que nós podemos realizar o potencial e beneficiar outros, tocar a vida das outras pessoas. E assim nós podemos ver Deus glorificado. Por último, eu te deixo com esse último pensamento. Quem somos barro é nossa composição, mas é também nossa melhor qualidade. É bem interessante isso. A maior e melhor qualidade do barro é que ela pode ser moldada. À medida que o barro é maleável nas mãos de Deus, nas mãos do oleiro, pode se tornar algo de grande valor. Mas se não ceder, fica estragado. Nós vemos isso, que ficou quebrado aquele barro e o oleiro precisava começar de novo. Isso tem acontecido na minha vida, talvez tenha acontecido na sua vida. Deus tem me quebrado. E Ele tem trabalhado de novo para que eu possa ser mais maleável nas suas mãos. Para que eu possa ser moldado para ser conforme a sua imagem. Para que como homem, como pai, como marido, como cristão, como pessoa que vive numa comunidade, eu posso ser de benefício, de tocar e impactar a vida das outras pessoas. E assim eu posso ser um vaso de valor para as outras pessoas. Mas temos de estar dispostos a serem moldados, a serem guiados e controlados nas mãos do oleiro. Permitir que Deus trabalhe em nossas vidas, que o oleiro possa ter liberdade para cumprir seu propósito e seu plano em nossas vidas. Mas para isso requer fé. Isso requer uma confiança nas mãos do oleiro, que Ele é o Criador. Ele está trabalhando para o nosso bem. Ele está trabalhando porque Ele nos ama, para nos ajudar a realizar o nosso potencial. Não está trabalhando para nos maltratar. Nunca é o propósito de Deus. Ele está trabalhando para beneficiar outras pessoas através das nossas vidas. Que nós podemos descansar no fato que Deus é um Deus soberano. Ele tem tudo sob controle. Independente do momento que nós estamos passando, Deus é um Deus soberano. Ele tem tudo sob controle. Deus também é um Deus que nos ama. Como o oleiro vai trabalhando no barro para cumprir algo maravilhoso, Deus está trabalhando em nossas vidas para realizar o seu plano maravilhoso para nossas vidas. E que nós podemos confiar e ser maleáveis nas mãos do Senhor para que Ele possa cumprir seu grande e maravilhoso propósito em nossas vidas. Deus nosso Pai, nós entramos mais uma vez na Tua santa presença. E Pai, refletir
sobre nosso tema, nas mãos do oleiro, eu fico realmente admirado. Porque, de certa forma, eu não compreendo porque o Senhor, o grande Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, queria trabalhar na minha vida, pois eu sou barro. O Senhor poderia escolher outro material de maior valor, de melhor qualidade, mas o Senhor nos escolheu o barro para trabalhar, para nos moldar. Muito obrigado, meu Pai. Pai, que nós podemos compreender a Tua palavra, deixa o Senhor trabalhar em nossas vidas e refletir, transmitir Teu amor e a Tua glória às vidas que hemos de tocar. Pedimos todas essas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Que esse começo de semana nós podemos descansar nas mãos do Senhor, ser maleáveis. Nós podemos pedir, Deus, trabalhe na minha vida conforme o teu querer. Que nós podemos ser sensíveis e maleáveis nas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe. Uma ótima noite, um ótimo começo da semana. E até quarta-feira, às 19 horas, se Deus assim permitir. Que Deus te abençoe e uma boa noite a todos.